Boa tarde, eu me chamo Maria Eduarda, sou aluna do segundo período vespertino. O meu tema se chama Situando o Traço, uma proposta filosófica para a teoria da comparação jurídica. É um tema escrito pelo autor Del Campos Dutra, da revista Direito e Praxis. Para iniciar, eu vou dizer a motivação da minha escolha e a relação com a teoria geral do direito. Ao ler esse tema, eu percebi que ele é um tema que desperta o olhar crítico dentro dos estudos jurídicos comparados. E a sua relação com a teoria geral do direito, ela consiste na filosofia do direito comparado, ou melhor, na perspectiva cultural do direito comparado, que se apresenta como um poderoso arcabouço intelectual interdisciplinar que proporciona as indagações necessárias para a realização de reflexões epistemológicas no campo do direito comparado. Essas reflexões, elas mais do que contribuíram para um refinamento da produção da dogmática jurídica comparada. Continuando aqui, nós temos a introdução, que é a filosofia como crítica. A primeira esteira é a de Karl Jaspers. Nessa esteira, nós compreendemos a filosofia como a atitude de reflexão crítica humana em relação ao seu próprio ser, que, uma vez atrelada ao estudo das ciências, ela contribui de forma essencial ao desenvolvimento do conhecimento científico, mas que é um processo anterior a ele. Na esteira de Michel Foucault, nós entendemos o processo do pensar filosófico como aquele empreendido no sentido de analisar de forma metodologicamente organizada, mas também de uma maneira a procurar construir estruturas de reflexão que são distintas daquelas já produzidas anteriormente pelo pesquisador. Essa atividade filosófica, ela atua como uma espécie de curiosidade, praticada com obstinação, não como aquela que procura assimilar aquilo que convém conhecer, mas aquela que nos permite nos afastar de nós mesmos. O principal objetivo ela é realizar um trabalho crítico sobre o pensar, sobre o próprio ato de pensar. Esse processo crítico, ele, quando direcionado ao direito, dá vazão a um modo de investigação científica que potencializa operações intelectuais que são caracterizadas por sua interdisciplinaridade. E exatamente em razão deste fato que produzem um amplo e importante resultado teórico. O próprio conceito de disciplina, por sua vez, está conectado à limitação da pesquisa, da criação de um espaço dogmático que impede a construção do saber fora dos espaços institucionalizados e submete a liberdade do pesquisador às regras profissionais. Já a interdisciplinaridade é por si só um ato de rebeldia contra a disciplina, imposta pelo dogmatismo, e é utilizada frequentemente por diversos intelectuais para combatê-lo. É o olhar crítico de fora, que a disciplina é aquele olhar situado em uma coisa só. Já a interdisciplinaridade não. O domínio da transferência da informação jurídica, sem uma perspectiva crítica e reflexiva, impregna diversos campos da ciência jurídica e faz com que a lição dogmática seja um frágil fio condutor do dito raciocínio jurídico. Trata-se de um verdadeiro obstáculo epistemológico que atinge profundamente o campo da ciência jurídica. O pensar analítico, que é a reflexão crítica sobre o próprio direito impõe, nos termos delimitados anteriormente, que é o pensar filosófico sobre o direito, ele rompe esse obstáculo epistemológico e insere o sujeito dessa operação no novo e no amplo leque de possibilidades interrogativas, fornecendo as condições que consideramos ideias para se refletir de forma científica. A inclinação, por grande parte dos autores, por sua perspectiva positiva ortodoxa do direito comparado, é identificada com o trabalho de Zeigert e Kotz e seus herdeiros, que acabam prevalecendo sobre abordagens críticas, como as desenvolvidas por Frankenberg. Há, por outro lado, também alguns importantes trabalhos sendo produzidos, tornando-se verdadeiros espaços de reflexão sobre o próprio direito comparado. A perspectiva culturalista do direito comparado, ela é, através de Pierre Legrand, considerada como a primeira iniciativa de uma apropriação sistematizada pelo campo do direito comparado, de pontos de reflexão produzidos pela filosofia continental. O culturalismo ele se distingue das outras contribuições dentro da teoria da comparação jurídica exatamente porque pode ser considerada não como o herdeiro da construção intelectual dos autores que a sustentam, mas como uma reinterpretação original dessas mesmas fundações filosóficas, tendo como perspectiva a comparação jurídica. Nesse sentido, nós entendemos essa construção teórica que ela pode ser caracterizada como uma verdadeira
filosofia da comparação jurídica. Essa primeira e importante interseção dentro do âmbito do direito comparado traz consigo diversas formulações teóricas que desafiam a maneira pela qual a comparação jurídica ela tem sido percebida nas últimas décadas por diversos motivos, que dois deles são os mais importantes. Que o primeiro é a profunda e bem articulada crítica epistemológica, que é as fundações da comparação jurídica ortodoxa. E a segunda é a construção de uma teoria da comparação jurídica que absorve de diversos campos do saber filosófico suas mais instigantes contribuições. Passando aqui, nós temos um raro intercâmbio entre a filosofia e o direito comparado, que a contribuição dada à filosofia no processo de produção intelectual crítica do direito, ela foi utilizada em diversos campos que trabalham com a análise da interseção entre sistemas jurídicos nacionais e internacionais. E a realização bem-sucedida desse procedimento intelectual pode ser observada, por exemplo, nós quando analisamos o direito dentro da perspectiva da teoria política, que essa teoria política, ela influencia produções no campo da reflexão filosófica do direito internacional público e privado, que recentemente importantes trabalhos dedicaram suas atenções nos campos da filosofia do direito internacional público e da filosofia dos direitos humanos. O direito internacional privado, por sua vez, ele contou recentemente com produções interdisciplinares no campo da teoria política. Em seus últimos escritos, a crítica filosófica de Dworkin em relação ao direito internacional público contribuiu de forma importante sobre o tema, ao abordar uma interessante perspectiva que aproxima o direito internacional público à teoria da teoria do direito e à teoria política. Nós temos também a teoria de Roscoe-Pond, eu acho que é assim que se fala, que ele é um dos fundadores da primeira revista norte-americana de direito comparado e traz destacadas contribuições para o tema. O mais importante entre eles é aquele que assume claramente o espaço fundamental da filosofia como parte integrante do processo de pré-compreensão necessária para que possa ser iniciado qualquer tipo de trabalho jurídico comparativo. Seu texto, em que pese sua importância histórica, está, na verdade, preocupado com a filosofia do direito e não com a possível filosofia do direito comparado. Na teoria de Graveson, por sua vez, ele articula seus argumentos no sentido de que a comparação é um dos mais importantes instrumentos que a mente humana utiliza para conseguir obter uma compreensão global dos objetivos analisados. Não é possível, inclusive, escapar do processo interno da realização da comparação para a produção de nossa própria razão complementa a ele, né? Que é muito importante. Temos aqui também a teoria de Northbury, que destaca a importância da compreensão única de que cada sociedade dá a termos usualmente aplicados ao direito, como lei, justiça e sanção. Uma relapsa atenção do pesquisador a estas importantes diferenças culturais pode comprometer todo o trabalho de quem pretendia perscrutar em direitos como aqueles que eram produzidos por sociedades asiáticas. E, por fim, nós temos a teoria de Forsman, que aproxima questões oriundas do direito comparado àquelas desenvolvidas no quadro da teoria do direito, criticando de forma incisiva e contribuindo para um debate no campo da teoria da comparação jurídica, que é a denominada por ele fraqueza epistemológica do campo jurídico comparativo. Espera aí que eu vou continuar aqui. Forsman ele também contribui de forma crucial ao defender que o direito comparado é um dos instrumentos mais potentes que podem ser utilizados pelos estudiosos para descrever que não o direito estrangeiro, mas o direito nacional do pesquisador contribui de forma essencial para a lapidação de uma tecnologia da produção normativa. A contribuição dos autores, que principalmente Pond e Forsman, para uma série de importantes debates na inserção entre as ambas disciplinas, é muito importante. Essas produções elas não deixam de ser meramente pendulares, flutuando entre os interesses particulares e dispersos de diversos pesquisadores vão assumindo como objetos transversais de suas pesquisas no decorrer dos anos. A importância de uma análise mais detida sobre as relações entre o direito comparado à filosofia são evidentes, apesar de pouco defendidas. Hoje, mais do que nunca, consolida-se a ideia da constituição de um campo do direito comparado,
denominada aqui por teoria da comparação jurídica, cujo objetivo primordial é analisar o direito comparado em si mesmo. E suas principais características, seus métodos, seus processos epistemológicos, atua dentro de um espaço autorreflexão, ainda pouco feito pelos estudiosos do campo. A produção da literatura e o aumento do número de pesquisadores, a solidificação de uma rede internacional de estudos e, principalmente, o aprofundamento dos diversos debates em torno dos temas abordados no campo atuam como fontes importantes para romper com a fragilidade teórica do direito comparado, que já identificamos anteriormente por formas, né? Forma. Aqui, situando o traço, que é uma filosofia para o direito comparado nas seguintes esteiras, de Heidegger, Gadamer e Derrida. Acho que é assim que se fala. Que é o principal foco o comparativismo ortodoxo. Que a ortodoxia é, sem dúvida, dentro do campo do direito comparado, a perspectiva predominante. Que o que se procura, especialmente no campo do comparativismo ortodoxo, é o reconhecimento de normativas que possam aproximar ambos os ordenamentos analisados para que, talvez, um direito comum possa ser determinado. A produção dos comparatistas clássicos, especialmente aqueles que adotavam a mesma perspectiva de Zygier e Cotes, era de assumir uma postura que, nas palavras de Pierre Legrand, aproximavam-se de um comportamento cartesiano. E, nesse sentido, a produção científica é pautada pela identificação de um tipo de pensamento puro, uma verdadeira matematização da realidade, onde há uma formulação filosófica que pretende separar aquilo que faz parte do pensamento do homem e aquilo que está no exterior dele, que é a matriz transcendente e neutra, que é uma influência externa. E esse projeto, segundo Frankenberg, ele acaba tornando uma forma de controle cognitivo quando aplicado ao direito comparado, porque numa transposição da filosofia de Descartes para o direito comparado, o que importa é a identificação de um dado real, caracterizado pela recognificação de um conceito puro, mais correto, neutro, para serem aplicados ao direito comparado. E, paralelamente, a neutralidade e a impessoalidade também são objetos do desejo ortodoxo. E o intuito é claramente construir uma equação onde a cientificidade do trabalho comparado será maior na medida em que a atuação neutra do pesquisador é comprovada. E o combate à ortodoxia do direito comparado é a principal motivação da filosofia do direito comparado desenvolvida por Pierre Legrand. E para o autor, o direito comparado aparece 3 verdadeiros desafios epistemológicos, que é através da roda do comparatismo. Que são, os desafios epistemológicos são a incomensurabilidade, ou seja, há diversos direitos estrangeiros onde não é possível identificarmos qualquer tipo de interface que nos auxilie no processo reflexivo interno para a realização da comparação. É inútil pretendermos identificar a figura jurídica do direito brasileiro, por exemplo, que se assemelhe ao Sharia muçulmana. Não há qualquer tipo de ponto em comum que possa auxiliar o trabalho intelectual e, consequentemente, argumentativo do comparatismo brasileiro, que pretende analisar com cuidado a legislação de qualquer país muçulmano. O segundo desafio que enfrenta o comparatista enfrenta é a do etnocentrismo, que é uma inevitável projeção da nossa própria cultura no âmbito dos estudos que realizamos. Como consequência, todo o processo de interpretação e reflexão produzido pelo estudioso do direito comparado tende a ter a própria epistemologia do autor, como verdadeira projeção ao sistema jurídico exterior que analisa. E segundo Legrand, uma verdadeira projeção forçada de nossa cultura jurídica, que é de nós mesmos, em relação àquela que estamos estudando. E dessa forma, mesmo que procuremos não realizar esse tipo de violência epistemológica, o etnocentrismo seria inevitável para que eu não possa abrir mão de mim mesmo. E por fim, temos o último desafio, que é o imperialismo e o colonialismo, que em muitos momentos existe uma diferença epistemológica com a alteridade do direito comparado. E mesmo em autores de tradições tão díspares como Alain Badiou ou Dworkin, nós podemos identificar uma minimização da diferença. Para Badiou, por exemplo, há diferença em todos os lugares e isso é absolutamente normal.
A transformação acontece quando a reflexão consegue transpassar essa diferença. Para isso, a extraordinariamente complexa filosofia de Heidegger, onde a própria língua precisa ser reinventada, culminando no vocabulário filosófico próprio, aparece em Legrand como o esboço do esboço, para refletir o direito comparado. E para o autor, que em sua obra deixa claro que não possui a pretensão da compreensão dos raciocínios desenvolvidos pelo autor alemão, duas de suas ideias são essenciais para seu projeto em direito comparado. A primeira delas é resultado do ataque principal feito a Descartes e ao seu dualismo por Heidegger. O conceito combatido é que aquele que defende a ideia de que há uma diferença entre o pensamento, o ser e o mundo, há nesta reinterpretação a ideia de sujeito. Até então utilizada, que é a proposta de Heidegger. A proposta heideggeriana, ela entende que existir é estar, necessariamente, obrigatoriamente situado, que nós só podemos ser se estivermos situados. E o segundo aspecto da filosofia de Heidegger, ao direito comparado, está centrado nas possibilidades das escolhas desempenhadas pelo ser humano, que é o nosso livre-arbítrio. A situação na qual estamos existindo é uma posição que, em grande medida, não podemos escolher. Que a língua, por exemplo, nós não escolhemos, a gente nasce inserido nela. E nesse sentido, a língua não nos pertence. Somos nós que pertencemos à língua. E nós somos jogados dentro dela, por exemplo, né? Ele afirma. Assim como na religião, no direito, nas boas maneiras e nos códigos de educação. Então, para ele, meio que não existe o livre-arbítrio, porque a gente não escolhe viver. A gente não escolhe, a gente já existe. E a ideia da pré-compreensão, que ocupa o coração da filosofia de Heidegger, é capturada por Legrand para refletir sobre o direito comparado. Essa ideia, por sua vez, ela dá, paradoxalmente, ao comparatista uma oportunidade e um problema. A oportunidade é que a pré-compreensão nos aproxima do outro e nos possibilita encontrar o outro. E essa abertura para a proximidade é um dos pontos fundamentais para o próprio ato da comparação. O problema é que a sua pré-compreensão impede sua neutralidade, sua objetividade, o acesso absoluto ao outro. Dessa forma, um pesquisador, operador do direito ou jurista nascido ou criado no Brasil pode até analisar as jurisprudências do mundo inteiro, estudá-las e dedicar grande parte de suas pesquisas em compreendê-las de forma pormenorizada. Mas todo esse processo possui um ponto de partida irreversível. Ele é um jurista brasileiro e assim será. E dessa forma, ele sempre perderá de vista a americanidade da jurisprudência norte-americana ou a germanidade da Alemanha, pelo simples fato de que ele jamais as irá possuir. Então, mesmo o jurista brasileiro, ele pode analisar as leis de outro país, de outro lugar. Só que não vai ser aplicado aqui, porque não é a mesma cultura, não é a mesma história, então não vai ser a mesma coisa. Mas a comparação é importante, até para melhorar as nossas leis e tudo mais. E isso é difícil porque o pesquisador jamais poderá ser desconectado de uma história que, em grande medida, ele não teve controle de sua posição situada no mundo. Deixa eu passar aqui. Vamos falar agora sobre Gadamer. Ele foi outro autor que teve sua produção intelectual refletida à luz do direito comparado. Gadamer é conhecido pelo seu trabalho no campo da hermenêutica, e a influência dessa escola marca profundamente o trabalho do teórico da comparação canadense. Gadamer é herdeiro de Heidegger, e seu trabalho é marcado pela afirmação de que é impossível operacionalizar a compreensão, como pretendia Descartes. Ao contrário, para ele, é a tradição e seus derivados conceitos pré-determinados que contribuem de forma decisiva na determinação do sentido do texto analisado, e não necessariamente um método determinado anteriormente pelo pesquisador. Para isso, Gadamer centra seus esforços na importância da compreensão da tradição. Para ele, é fundamental a gente perceber que a tradição tem um papel fundamental para a formação do intérprete e, consequentemente, para a sua leitura dos textos jurídicos. É a tradição que transmite elementos que vão formar o preconceito que ele entende, né, como o preconceito, a tradição.
E a tradição ela é resultado das características da realidade histórica em que o indivíduo está situado. Por exemplo, eu jamais julgo as informações que estão sendo transmitidas no espaço no qual estou inserido. Eu vivo. Tudo que é consagrado pela tradição e pelo costume possui uma autoridade anônima em nossa maneira de compreender o mundo. Nosso sujeito histórico é determinado pela transmissão dessa autoridade, não somente pela razão. Gadamer ele defende a ideia de que um preconceito anteriormente formulado pelo leitor ou intérprete não é necessariamente uma opção negativa, como demonstra sua origem latina é prejudicação, coisa assim, que significa prejudicar. É preciso, portanto, reabilitar a noção do preconceito. Ela não é absolutamente ruim, como os iluministas pretendiam. Há, evidentemente, preconceitos negativos que influenciam de forma comprometedora o trabalho comparativo, mas também tem opiniões pré-estabelecidas que são importantes de serem aferidas e questionadas, exatamente pela constatação de que não podemos deixarmos de ser nós mesmos. Ainda na história de Gadamer, é fundamental que o comparatista depreenda que antes de iniciar o processo dogmático da comparação jurídica, é inevitável a realização de uma compreensão mais honesta do seu próprio trabalho, reconhecendo a importância e influência que sua história pessoal e suas tradições vão ter em sua obra e em toda a sua forma de realizar a empreitada comparatista que ele está envolvido. Negar tal procedimento intelectual e entregar toda a sua perspectiva na pressão de um método, que no caso o método seria um subterfúgio, uma artimanha para esconder a minha posição obrigatoriamente particular. O método ele é apenas o método de alguém, trata-se, enfim, de uma enorme tautologia. Temos também a cultura, que, consequentemente, o papel da cultura é primordial no processo da comparação jurídica, que a cultura atua aqui como uma língua silenciosa, que traz reflexos fundamentais ao direito. O direito ele é, sobretudo, um discurso culturalmente situado. Os comparatistas, o leitor, todos os intérpretes, eles também são culturalmente situados. Cada comentador possui sua forma de abordar o direito. Nós não podemos imaginar a possibilidade de encontrarmos a chamada objetividade científica, que é a dita objetividade em si uma construção cultural. Gadamer ele pode ser considerado um heideggeriano, menos subversivo do que a principal referência no âmbito dos incipientes estudos da filosofia do direito comparado, que é Jacques Derrida, e a corrente filosófica conhecida como desconstrução. Por sua vez, Derrida ele não se coloca como um heideggeriano, ao contrário, ele argumenta que pensou de forma contrária a Heidegger. Segundo o franco-hegeliano, a Heidegger é um verdadeiro contramestre. Enquanto Heidegger e Gadamer auxilia principalmente a pensar a compatibilidade da realidade entre que o direito comparado está inserido, Derrida ele contribui, mas não só como uma reflexão que auxilia o comparatista a realizar uma comparação jurídica, mas consciente dos desafios do seu próprio trabalho. Paralelamente, distinguindo-se de outros estudiosos da produção textual, como Paul Ricoeur, acho que é assim que fala o nome dele, Derrida acrescenta em seu trabalho uma importante dimensão da compreensão da relação entre o eu e o outro, especialmente do etnocentrismo, um dos desafios epistemológicos do direito comparado. Uma das temáticas defendida por Derrida e absorvida pela reflexão filosófica no direito comparado é a superação entre a dicotomia da presença e da ausência. A presença aqui é entendida para além de sua primeira concepção, a física. A presença para Derrida não é apenas a presença material. Ela vai além disso. Há uma clara constatação da ideia de que a presença do texto deve ser compreendida para além da sua dimensão gráfica. E como conclusão e análise crítica, conclui-se que para o direito comparado possa, enfim, avançar no desenvolvimento de diversos debates que são altamente produtivos para a solidificação da teoria da comparação jurídica. É fundamental investirmos em novas proposições que trazem consigo desafiantes questões das mais diversas matrizes. Que o direito comparado ele deve reconhecer seus limites e aproveitar-se deles para redimensionar o seu objetivo principal, que é o estudo do outro, da outra norma, do outro texto, da outra prática, sujeito, sistema, no sentido de melhor compreensão de si mesmo.
Então, eu acredito que é importante porque analisando o texto do outro, a norma do outro, a gente pode melhorar a nossa mesmo, analisando de uma forma interdisciplinar, com um olhar mais amplo, um olhar de fora, não apenas o olhar limitado da disciplina. Enfim, é isso, espero que tenham entendido. Tenham um ótimo dia.